Bom, prefixos, como eu tinha falado com vocês, são pequenas letrinhas que vêm, nesse caso, ó, de prefixo, né? Elas vêm antes da palavra. Então fica fácil, né? Você tem esse nome prefixo, esse pré, né, que inicia aí, é antes da palavra. Então eu vou dar aqui um exemplo de alguns dos prefixos mais utilizados assim do inglês. Vou a partir dos exemplos aqui, né? Eu creio que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem na prática do que se trata isso. E aí vocês vão também estar podendo entender e associar até mesmo o aposto com palavras que vocês já viram do inglês, tá? Então vamos lá, começando aqui com os prefixos, tá? O primeiro prefixo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é esse aqui, o this. This, sim, o this, ele é um prefixo do inglês que ele pode significar tanto this quanto diz. Como assim, Aline? Pera lá que agora vem os exemplos práticos, tá? Por exemplo, na palavra disagree, tá? Disagree, tá vendo aqui, ó? Disagree. O que seria disagree? É o verbo, no caso, discordar. Então, tá vendo que fica quase igual que a gente tem aqui no português? Discordar. I disagree. Disagree, tá? Por um lado, nós temos agree, que significa concordar. Quando a gente coloca esse prefixo dis aqui, eu tô dando um sentido oposto, ó, de des nesse caso. Então, aliás, de dis, né? Discordar. Então, disagree, discordar. Por exemplo, disappear, desaparecer. A gente tem o verbo appear, que é aparecer. Quando eu coloco esse prefixo dis aqui antes, disappear, vai ficar um desaparecer, né? Nesse caso aqui vai ter esse significado de des, no sentido oposto, tá? Então, disappear, desaparecer. Por exemplo, o verbo like. A gente sabe que o verbo like é gostar, certo? Quando eu coloco aqui o dis, eu estou falando que eu desgosto, né? Existe um verbo em inglês chamado dislike. Então, eu estou dando também um sentido oposto. Eu não, no caso aqui, eu não estou gostando, né? I dislike, eu desgosto. Existe esse verbo no inglês, tá? Então, só para recapitular aqui o significado disso que eu acabei de explicar para vocês, aqui nós temos disagree, que seria aqui no caso discordar, disappear, que é desaparecer, e dislike, que seria aqui então desgostar, né? Então, estão vendo que esse prefixo aqui, ele é um prefixo que vai dar um sentido oposto, né? Então, sempre que você quiser, por exemplo, no sentido de verbos assim, disagree, disappear, dislike, tem esse sentido de des ou dis, ok? Deu para entender um pouco mais aí, gente? Comentem aqui comigo depois se vocês estão entendendo essa questão de prefixo, porque eu sei que esse assunto fica muito melhor quando a gente consegue adicionar exemplos práticos, né?